Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. 13 ao 35. Amém? Nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, Senhor, e amém. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor faça nesse momento uma revisão completa no nosso corpo, do alto da nossa cabeça à planta dos pés, e faça uma limpeza. Não deixa, Senhor, que nenhum pecado permaneça em nós. Sonda-nos, ó Deus, o mais profundo, vá ao mais interior, o cantinho do nosso corpo que só o Senhor conhece, mas ninguém, nem mesmo nós nos conhecemos. E se houver, Senhor, algum caminho mau, se houver, Senhor, algum pecado não perdoado, nos perdoa, ó Deus, para que o Teu Espírito tenha liberdade de agir na nossa vida conforme a Tua vontade. Ó Deus, eu peço que o Senhor, nesse instante, abra, Senhor, o nosso entendimento. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, ó Deus. Nós abrimos, Senhor, a porta no nosso
íntimo, no nosso interior, para que o Senhor entre e faça conforme a tua vontade. Nós precisamos, ó Deus, não queremos ser como esses dois homens que não reconheceram o Filho de Deus. Não queremos ser como ele de princípio, mas, ó Deus, queremos ser como esses dois homens que, quando viram, quando perceberam, quando prestaram atenção no partir do pão pelo teu Filho Jesus Cristo, eles reconheceram que o Mestre estava entre eles. Nós queremos sentir, Jesus, a tua presença. Nós queremos sentir, Jesus, o teu perfume, o teu bálsamo. Ó Pai, faz de cada um de nós como um vaso de alabastro, um vaso transparente, um vaso para que possam nos ver, Senhor, tanto por fora quanto por dentro, porque queremos ser transparentes, ó Pai, naquilo que somos e naquilo que vivemos. Ó Deus, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Podem sentar. Eu fico querendo entender um pouco mais, além do que nós lemos na palavra, e esse entendimento só pode vir através do Espírito Santo de Deus. Como aqueles dois homens caminhavam por aquela estrada, por aquele caminho de Emaús, e Jesus, que ao entendimento daqueles dois homens e de toda a Jerusalém, Jesus havia sido morto, havia sido crucificado, e aqueles dois homens estavam seguindo para a sua pequena aldeia com reclamações, murmurando por tudo que havia acontecido, e não perceberam que Jesus estava ao seu lado. Amados, sem dúvida o Senhor Jesus está perto de cada um de nós. E quando Jesus se aproxima de cada um de nós, não é para simplesmente caminhar conosco e não fazer nada, mas Jesus se aproxima de cada um de nós para suprir-nos de todas as nossas necessidades. Amém? E às vezes nós não percebemos o quanto o Senhor está perto. Nós não percebemos o quanto Jesus está colado, junto, como se fosse um círculo em volta de um desenho. Jesus está perto de cada um de nós. E assim aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. E aquilo que Jesus fez com aqueles dois homens, caminhou junto, partiu o pão junto deles, comeu junto deles. Jesus quer fazer a mesma coisa nessa noite conosco. Aqueles dois homens estavam tristes, eles lamentavam o que havia acontecido com o Senhor Jesus, homem de Deus, profeta, e o próprio Jesus, diz a palavra, que caminhava com eles, ouvindo as suas lamentações, as suas lamúrias. Quantas vezes será que nós lamentamos e Jesus está ao nosso lado perguntando: o que você quer que eu te faça? Por que aqueles discípulos não o reconheceram? Por que aqueles discípulos caminhando com um estranho? Porque na verdade Jesus, aos olhos daqueles dois homens, tornou-se um estranho. Por que eles não o reconheceram? Diz a palavra no versículo 16 do capítulo 24, você não precisa ler, porque eu não vou esperar nesse instante, eu vou ler para você, você pode anotar. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecê-lo. E muitas pessoas têm vivido, amados, nessa condição de lamentação, tendo o Senhor das soluções, o Senhor que resolve todos os problemas ao seu lado, mas tem pessoas que não percebem que Jesus Cristo está pronto. Jesus Cristo não está com os seus ouvidos tampados, obstruídos por qualquer coisa, para não ouvir os nossos clamores. Diz a palavra que Jesus não está com o seu braço encolhido para que não possa salvar,
Diz a palavra que Jesus não está com seu braço encolhido para que não possa derramar das suas bênçãos. As misericórdias de Deus estão prontas para ser entregue àqueles que clamam. Se você for comigo lá em Gênesis, eu quero que você dê um passeio hoje. Permaneça aí em Lucas aberto, que nós vamos voltar ao livro de Lucas, mas vai lá em Gênesis capítulo 21 comigo, versículo 17 ao versículo 19. Gênesis capítulo 21, versículo 17 ao 19, nos diz a palavra, se você já encontrou: Deus está, amados, atento aos nossos clamores. Versículo 17 do capítulo 17 do livro de Gênesis nos diz, capítulo 21, versículo 17 ao 19 do livro de Gênesis nos diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Aleluia. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto, diz o versículo 20, que nós lemos agora. Amados, Deus ouviu a voz de Ismael. Um menino que estava praticamente condenado à morte. Uma mulher que não tinha água para beber porque foi expulsa do lar ao qual ela estava morando. O próprio pai de Ismael mandou embora devido aos escárnios, os problemas que estavam acontecendo dentro da sua casa. E ela foi expulsa, mas Deus ouviu a voz de Ismael quando clamava ao Senhor, quando estava no deserto, e perguntou Deus: Que tens, Agar? Deus está perguntando a cada um de nós: o que você tem? Qual o problema que você está passando? O que é que você quer que eu faça na sua vida? Deus espera, amados, que abramos os nossos lábios, que contemos para Ele nos mínimos detalhes o que precisamos. Ah, pastor, mas às vezes eu me sinto envergonhado de falar com Deus. Olha, eu peço tanta coisa a Deus que às vezes eu acho que eu estou sendo chato ou chata demais. Eu não posso pedir. Aí eu pergunto a você, meu amado, minha amada, se você tem vergonha de pedir algo a Deus, é porque você está em pecado, está fazendo a mesma coisa que Adão, que a Eva fez lá no jardim do Éden, quando Deus chamou, se escondeu. Mas se você está com seu coração limpo diante de Deus, você não tem outro Deus a quem pedir, é somente ao Deus Yahvé, é Ele quem vai te socorrer, é Ele quem vai suprir as suas necessidades. Amém? Então nós não temos e nem queremos outro Deus ao qual pedirmos. Não temos e nem queremos. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, ao qual tem nos socorrido nas horas difíceis. Eu quero ouvir? Amém. Dessa mesma forma, amado, Ele vê, Ele ouve os nossos clamores, como ouviu os clamores de Ismael. Condenado à morte, deu o pouquinho de água que tinha, Agar deu o pouco de água que tinha para Ismael, colocou-o distância de um tiro, certamente numa pequena sombra no deserto, esperou que a morte viesse buscar o seu filho e a ela mesma. Por que isso? Porque havia ela perdido as suas esperanças. Mas como a criança tem um coração puro, voltado às coisas boas,
criança, quando ela sofre, quando ela sente qualquer coisa, ela reclama, ela pede a mãe, ela pede o pai. E aquele menino estava ali pedindo, ou seja, reclamando com Deus, orando a Deus, falando das suas necessidades. E Deus, diz a palavra, que ouviu o pedido, ouviu os clamores de Ismael. Ele não ouviu os clamores de Agar. Por que não ouviu? Porque ela não clamou. Por que não ouviu? Porque talvez o seu clamor ou os seus clamores não chegaram ao coração de Deus, aos ouvidos de Deus, porque não foi de coração, não foi com certeza absoluta de que o Senhor Deus Yahvé pode abençoar, e somente Ele faz. Não tem outro Deus que possa nos socorrer. Portanto, amados e queridos irmãos, nós não temos que termos vergonha de nos dirigirmos a Deus. Se tem vergonha de dirigir-se a Deus, a quem você vai se dirigir? Voltando lá no livro de Lucas que nós estávamos, Lucas, capítulo 24, Lucas 24, amém? Versículo 21 ao 24. Aleluias. Lucas capítulo 24, versículo 21 ao versículo 24. Nos diz: ora, nós esperávamos que fosse ele, disseram aqueles dois homens a caminho de Emaús, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, falando com o próprio Jesus, e já é este o terceiro dia em que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Jesus vive. Jesus vive. Fala para o teu irmão: Jesus vive. Jesus está vivo. E é Ele quem tem nos sustentado. Esses dois homens, na verdade, não acreditaram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Eles não creram nas palavras do próprio Jesus. Eles não creram nas palavras dos profetas. Os profetas profetizaram. Jesus, quando havia oportunidade, ele estava falando para os seus discípulos, mas entrava num ouvido e saía pelo outro. Comentavam que esperavam que fosse Jesus o que havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, falando para Jesus, mas depois de tudo isso, meu amigo, é difícil. Depois de tudo isso, nós perdemos as esperanças. Depois de tudo isso, não há mais esperança para Israel. Depois de tudo isso, tudo acabou. Ou seja, todo sofrimento e morte. Jesus, ou seja, estranho. Depois de tudo isso que Jesus passou, falando com o próprio Jesus. E este já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Já não temos mais esperança. Você já parou para imaginar como ficou a fisionomia de Jesus? E ali ele já estava glorificado. Ali Jesus já estava com uma outra fisionomia, porque antes da forma que eles conheceram Jesus, diz a palavra que Jesus não tinha aparência nem formosura, mas após a sua ressurreição, Jesus recebeu uma fisionomia, um corpo novo, mudado.
transformado. Eu tenho uma ligeira impressão, amados, que aqueles dois homens nem olharam para Jesus. Caminharam lado a lado, falando, cabeça baixa, cabisbaixo, ambos os dois homens caminharam reclamando de tudo que aconteceu, mas não olhou para a face de Jesus, porque se olhasse, eles iriam reconhecer que aquele homem não era um simples homem. O versículo 25 do capítulo 24, que você está com a Bíblia aberta, nos diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, depois de ouvir toda aquela lamúria, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Meus amados, quantas vezes você já ouviu a pregação da palavra de Deus? Quantas pessoas você conhece que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática? Quantas vezes você mesmo já ouviu a palavra de Deus e entrou dúvidas no seu coração? Jesus está ao seu lado, o Espírito de Deus está dentro de você, aleluia. Mas a dúvida às vezes bate: será que é verdade? Será que o que está escrito na palavra é isso mesmo? Você começa a agir como aqueles dois homens no caminho de Emaús. Aí Jesus olha para você e fala: honesto e tardos de coração és tu, que não crê na palavra, que não crê naquilo que o Pai deixou escrito para eles, que é o seu manual de vida, para que viva e viva bem. Aqueles dois homens, amados, eram realmente nécios, ou seja, ignorantes. Eram tardos, ou seja, vagarosos de coração, de pouca percepção para perceberem que era Jesus que estava ao seu lado. O coração de Jesus talvez estivesse mais machucado do que todos os açoites que ele levou durante toda a sua caminhada, ao perceber que dois dos seus discípulos não o reconheceram. Ah, pastor, mas foi difícil ele reconhecer. Mas quando Jesus apresentou-se a Maria Madalena, ela conheceu logo. Claro que houve, no momento, várias pessoas confundiram Jesus, eu vou estar falando sobre isso. Mas aqueles dois homens, eles realmente eram nécios e tardios, não é? Eram vagarosos de coração, eram pessoas de pouca percepção, eram ignorantes demais para acreditar que Jesus é Senhor. Isso é o que nós mais vemos na face da terra, de pessoas que se afastam de Deus, de pessoas que não querem Deus, de pessoas que não querem fazer a vontade do Senhor, pessoas que deixam a incredulidade brotar dentro do seu coração, não vivem segundo a palavra de Deus, mas querem ser abençoados. Jesus disse aos seus discípulos, que em Jerusalém se cumpriria o que foi profetizado pelos profetas. Amados, a palavra de Deus tem profetizado o que você será e o que eu serei, ou seja, o que você é e o que nós somos. Somos servos, filhos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Capítulo 18 de Lucas, versículo 31 ao 34. Amém? Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios,
ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-se-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitará. A palavra, Jesus, os profetas falavam constantemente o que seria, o que iria acontecer na vida do Filho de Deus. Esses dois homens, será que nunca tinham ouvido falar disso? Claro que sim. Mas os ouvidos das pessoas, ou seja, desses dois homens, vamos colocar esses dois homens à frente, estavam como que impedidos. Não entendiam. Ah, pastor, mas isso já passou. Não. Muitas pessoas que vivem hoje, ou seja, a maioria das pessoas, estão com seus ouvidos impedidos. Por mais que ouçam a palavra de Deus, ela bate, é como essas bolinhas de borracha, você joga no chão e ela quica. Assim está a palavra de Deus nos ouvidos de muitas pessoas. Bate e vai para mais longe ainda, porque não crê, não abre o seu coração para com Deus. Jesus declara o seu sofrimento nesses versículos. Jesus declara a sua morte, Jesus declara a sua ressurreição, mas os ouvidos estavam como que impedidos de ouvir, os olhos estavam vendados para que não pudessem ver. E o Senhor insiste com cada um de nós: abra os teus ouvidos para que ouça, abra os teus olhos para que vejam. Por que isso? Porque os dias estão findando, o tempo do fim está próximo. Assim tem acontecido, amado, em nossos dias, e isso entristece o nosso coração. Tem acontecido na vida de muitas pessoas, pessoas com seus corações obstinados, acirrados, mas prontos para andar na contramão de Deus do que na direção do alvo, que é Jesus. Se nós tivéssemos como marcar os passos da maioria do povo na face da terra, nós iríamos ver que os passos que são dados na maioria das pessoas são na contramão de Deus, ou seja, contra a vontade de Deus. Que jamais você se afaste do caminho do Senhor, que jamais você se afaste das bênçãos de Deus, que jamais você se afaste do mandar de Deus, da ordem de Deus na palavra. Ah, Deus não me dá ordem. Ele dá sim. Ele não te obriga, mas Ele dá uma ordem: olha, faça assim. Você faz se quiser, Ele não vai te obrigar. Marcos, volta aí algumas páginas, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 12 e 13. Aleluias. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois não lhe deram crédito. Jesus apareceu a várias pessoas. Jesus apareceu de outras formas a outros homens, mas nenhum deles lhe deram crédito. Vemos isso acontecer, amados, em nossos dias, de pessoas que você fala do amor de Deus, fala da benignidade do Deus Todo-Poderoso, do desejo que Deus tem em salvar a humanidade, mas as pessoas preferem as coisas erradas, as coisas do mundo, mas não preferem andar na direção, ou seja, no alvo do Deus Todo-Poderoso, que é Jesus. Mateus
capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus nos diz, você pode voltar lá, Mateus 14, 26. Mateus 14, versículo 26, nos fala também, quando Jesus apareceu, e os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olharam para Jesus e gritaram, apavorados, atemorizados: é um fantasma! No livro de João, nos fala também da mesma forma, nos fala sobre algo que faz também nos ver que Jesus apresentou-se. Em João capítulo 20, versículo 15, nos fala também quando Maria pensou que ele era um jardineiro. Maria olhou para Jesus e pensou, é o jardineiro que estava aí. Nos diz no versículo 15, para você ter uma ideia. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Estava lá procurando por Jesus, que já não estava mais ali no sepulcro. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Falando com aquele que vive pensando que estava morto. Até que a Maria teve uma boa visão, né? Olhou para Jesus ressuscitado e pensou que ele fosse o jardineiro tratando das flores. E nós sabemos que ele faz isso mesmo, ele cuida das flores que somos nós, é você, eu, somos todos nós flores do jardim do Senhor Jesus. Os discípulos de Emaús pensaram que o Senhor Jesus era um mensageiro, um visitante voltando da festa da Páscoa. E se nós perguntarmos a outras pessoas em nossos dias, a muitas pessoas em nossos dias, quem você pensa que é Jesus? Muitos vão dar várias respostas, mas não a resposta certa. Jesus é o Filho de Deus e ele vive. Qual foi a reação dos discípulos após a morte do Senhor Jesus? Qual foi? Entristeceram-se por terem perdido o Senhor. Eles conversavam seriamente sobre o que havia acontecido a Jesus e caminhava, diz a palavra, com eles, mas nem ao menos perceberam a presença do Cristo glorificado. Amados, o Cristo glorificado está ao seu lado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está ao nosso lado. Meus amados, Jesus caminha conosco nas horas difíceis. Jesus caminha conosco nas horas boas, nas horas que você acha e vê, percebe que está tudo muito bem. Jesus está conosco. Mas tem pessoas que pensam que nas horas difíceis, Jesus abandonou, Jesus já não está mais ao nosso lado, nos momentos que você está em tribulação. Não, Jesus está conosco em todos os momentos. Ele não abandonou aqueles dois homens. O problema é quando não percebemos a tua presença. Perdemos as esperanças como perderam aqueles dois homens. Perderam as esperanças, entristeceram-se. Estamos sozinhos. Quem vai nos socorrer? Quem vai nos ajudar? Quem vai libertar Israel? Não clamaram a Deus e sim reclamaram da situação, do problema. E agora, o que vamos fazer? Quem vai nos socorrer? Quem vai abençoar as nossas vidas? Quem será o profeta que vai socorrer quando clamamos? Volta lá em Lucas capítulo 24, o versículo 26 ao 29. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
Ele estava falando sempre. Queria passar por sofrimento. Queria sofrer açoites. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez o que ele? Menção de passar adiante. Não, eu vou adiante, eu vou mais à frente um pouquinho. Não, fica aqui conosco, o dia já declina. Jesus tomou isso como um arrependimento, um convite maravilhoso. Entra na nossa casa, vem tomar alguma coisa, uma água, vem lavar os pés, venha descansar, vamos comer um pedaço de pão. Isso, amados, é o que nós devemos fazer. Jesus entra na minha vida, entra no meu coração, habita no meu corpo, a minha vida te pertence. E o 29 nos diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus quer permanecer no seu coração. Jesus quer que você seja a morada dele, não por alguns momentos, não por algumas horas. Hoje Jesus habita, amanhã já não habita mais, porque eu vou fazer alguma coisa que Jesus não pode ficar. Não, Jesus quer habitar em seu coração, em nosso coração, todos os dias, todos os momentos. Deixaram, aqueles dois homens, amados, deixaram-se ensinar por Jesus. Aqueles dois homens deixaram serem repreendidos por Jesus. Honestos, homens tardios de coração, homens ignorantes. Jesus repreendeu-os e convidaram o até então um estranho. Jesus era um estranho para eles, porque não reconheceram, para que ficasse com eles. Somente no partir do pão abriram-se os olhos e o reconheceram. É Jesus que está sentado nessa simples mesa da minha casa. É Jesus. E Jesus desapareceu. Qual foi a atitude desses dois homens? Vemos que ele convidou Jesus a entrar na sua casa. Por quê? Porque o dia já estava declinando, a noite estava chegando, não é verdade? Já era tarde. As ruas daquele local não são as ruas que nós andamos ou passamos hoje. Eram ruas cheias de pedras, não eram asfaltadas, nem muito menos cimentadas, não era nada, era rua batida pelos pés dos animais e do próprio povo. Poeira, pedra, serpentes, animais bravos na rua, no caminho de volta para Jerusalém. Mas eles não se preocuparam com isso. Apressaram-se para transmitir a boa nova de que Jesus vive. E hoje nós estamos aqui transmitindo para toda a igreja do Senhor: Jesus vive. Não temeram, amados, os perigos noturnos, não temeram a escuridão da noite, porque a Light, a Serge, a Ampla, seja lá qual for, não tinha chegado àquele local. Eles não temeram a escuridão da noite, porque Jesus estava com eles. Jesus é a luz do nosso caminho. Jesus é que ilumina os nossos pés, os nossos passos. E disseram eles, um perguntando para o outro: porventura não ardia o seu coração? Os seus corações ardiam quando ouviram as suas palavras, quando ouviram as palavras de Jesus. Irmãos, nessa nossa caminhada, você não pode abandonar Jesus.
a cada dia que passa, mesmo com os problemas, com as dificuldades que você tenha que passar, jamais abandone Jesus. Jamais deixe de sentar à mesa do Cordeiro Santo de Deus, porque as bênçãos que Ele tem para você, só você pode receber. Você não está só. Por maior que seja a sua dificuldade, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua aflição, por maior que seja as suas lamúrias, Jesus está com você. E Ele mesmo diz: tenha um bom ânimo. Ele nos fala: olha, eu venci o mundo. E você pode vencer também todos os seus problemas. Ele é a nossa força. Amém? Ele é que nos capacita, que nos encoraja e nos dá vitória. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Bom é sabermos que temos um Deus que não mede esforços para abençoar as nossas vidas. Bom é sabermos um Deus que nos comprou para o Pai, e é Ele que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido. É este Deus chamado Jesus Cristo. É esse Deus chamado Yahvé. Amém.